61. Helen! Ham gritou, correndo até ele. Você voltou? Surpreso? Helen perguntou, percebendo a expressão do amigo. Claro que não, Ham respondeu, um pouco rápido demais. Os batedores relataram sua aproximação. Minha chegada pode não surpreender, pensou Helen, exausto. Mas o fato de que ainda estou vivo, sim. Será que pensou que eu havia fugido para me matar ou que simplesmente vagaria para longe e os abandonaria? Não era uma linha de raciocínio na qual ele queria insistir, então apenas sorriu, pousando a mão no ombro de Ham e olhando para o acampamento. Parecia estranho, enterrado onde estava, as cinzas empilhando-se do lado de fora. Era um pouco como se estivesse enterrado a vários metros do chão. Havia tanta cinza. Não posso me preocupar com tudo ao mesmo tempo, pensou Ellen com determinação. Eu tenho de ter confiança. Tenho que acreditar em mim mesmo e continuar. Ele havia refletido sobre o espectro das brumas no restante da viagem. Realmente havia lhe dito para não atacar Phaedrix, ou Ellen estava apenas interpretando mal seus gestos. Ou estava querendo informar ou apontar para os frascos de metais. Ao lado dele, Ham observou a massa de novos colos. Ao lado do exército estavam os outros, ainda sob controle. Embora tivesse se tornado muito hábil em manter controle sobre as criaturas, ainda era bom estar perto deles. Fazia com que se sentisse mais à vontade. Ham soltou um assobio baixinho. 28.000? Ele perguntou. Ou ao menos foi o que os batedores disseram. Ellen assentiu. Eu não havia percebido como o grupo era grande. Com esse tanto, 37.000 no total, pensou Ellen. Mas foi suficiente para arrasar Phaedrix. Ele começou a descer a rampa na direção do acampamento. Embora não precisasse de muito peltre para ajudá-lo com a caminhada, ainda estava cansado. Alguma notícia de Vin? Perguntou, esperançoso, ainda que soubesse que, se ela tivesse escapado, já o teria encontrado. Enviamos um mensageiro para a cidade enquanto você esteve fora, Ham disse, quando começaram a caminhar. Yeoman disse que um soldado poderia ir e confirmar que ela ainda estava viva. Concordamos em seu nome, pensando que seria melhor ele pensar que você estava aqui. Fez bem. Já faz um tempo, Ham comentou. Não soubemos mais nada dela desde então. Ela ainda está viva, Ellen falou. Ham assentiu. Também acredito nisso. Ellen sorriu. Não é apenas fé, Ham. Ele falou, meneando a cabeça para os colos que haviam ficado para trás. Antes de ela ser capturada, eu lhe dei alguns desses. Se ela morresse, eles teriam saído do controle. Enquanto ela viver, tenha ou não metais, permanecerá ligada às criaturas. Ham fez uma pausa. Seria bom ter nos dito antes, ela. Eu sei, Ellen disse. É fácil demais esquecer quando estou controlando. Nem me lembrei de que nem todos são meus. Deixe os batedores aqui de olho neles. Eu os tomo de volta caso se revoltem. Ham assentiu. Você pode entrar em contato com ela através deles? Ellen negou com a cabeça. Como explicar? Controlar os colos não era sutil. As mentes deles eram rústicas demais para qualquer coisa além de comandos simples. Ele podia ordenar um ataque ou que ficassem parados, segui-lo ou carregar coisas, mas não podia direcioná-los precisamente. Não podia instruí-los e enunciar uma mensagem, nem como atingir um objetivo. Ele podia dizer apenas faça isso, e observá-lo fazendo. Temos relatos de batedores no domínio central, Ham disse, um tom perturbado na voz. Ellen o encarou. A maioria dos batedores não retornou. Ninguém sabe o que aconteceu a Demol e aos homens que você enviou. Esperamos que eles tenham chegado a Luthadel, mas a capital está em um estado deplorável. Os batedores que voltaram trouxeram notícias bem frustrantes. Perdemos muitas das cidades que você conquistou no passado. As pessoas estão morrendo de fome e muitos vilarejos estão vazios, exceto pelos cadáveres. Aqueles que puderam fugir para Luthadel deixaram trilhas de corpos na estrada, enterrados sob as cinzas. Ellen fechou os olhos, mas Ham ainda não havia acabado. As histórias de cidades engolidas pelos terremotos, ele falou, a voz quase um sussurro. O rei Lecal e sua cidade foram tomados pela lava de uma das montanhas de cinzas. Não ouvimos falar de Jannerly há semanas. Seus seguidores todos parecem ter desaparecido, e o domínio do norte está um caos. Dizem que todo o domínio sul está em chamas. Ellen, o que faremos? Ellen continuou a avançar, caminhando por uma trilha sem cinzas e adentrando o acampamento. Soldados estavam se reunindo ao redor dele, sussurrando, olhando. Ele não sabia como responder à pergunta de Ham. O que faria? O que poderia fazer? Vamos ajudar, Ham. Vamos ajudar, Ham, ele disse. Não vamos desistir.
Emma assentiu, parecendo levemente mais animado. Mas, antes de qualquer coisa, você deveria trocar essas roupas. Ellen olhou para si mesma, lembrando de que ainda usava o uniforme preto ensanguentado pelo massacre de Colos e manchado de cinzas. Sua aparência estava causando uma agitação nos homens. Eles só me viram no uniforme branco, imaculado. Muitos nunca me viram lutar, nunca me viram ensanguentado, nunca me viram sujo de cinzas. Ele não sabia bem o que o incomodava naquilo. Lá adiante, Alan pôde ver uma figura barbada, sentada em uma cadeira ao lado da trilha, como se estivesse ali fora para o repasto da tarde. Seth o encarou quando passou. Mais colos? Alan assentiu. Vamos atacar então? Alan parou. O espectro das brumas aparentemente não queria que atacasse, mas ele não tinha certeza do que aquela força queria que soubesse ou pensasse. Mesmo que sabia, nem mesmo sabia se deveria confiar no Spectrum. Poderia basear o futuro do Império em impressões vagas recebidas de um fantasma nas brumas? Precisava entrar naquele depósito e não podia mais esperar no cerco. Não mais. Além disso, atacar parecia a melhor maneira de trazer Ven de volta. Yeoman jamais a devolveria. Ou Ellen se sentaria e esperaria ou atacaria torcendo para que no caos da batalha Yeoman a deixasse em alguma masmorra. Sim, um ataque arriscava a execução dela, mas deixar Yeoman usá-la como uma moeda de troca parecia igualmente perigoso para Ven. Preciso ser o homem que toma decisões difíceis, ele disse a si mesmo. É o que Ven estava tentando me ensinar no baile. Que posso ser tanto Ellen, o homem, quanto Ellen, o rei. Busquei esses colos por um objetivo, agora preciso usá-los. Informe os soldados, Alan disse, mas não diga para formar em fileiras. Atacaremos pela manhã, mas faremos de surpresa. Colos primeiro, rompendo com as defesas. Os homens podem entrar em formação depois disso. Então, avançar e tomar o controle. Vamos resgatar Ven, entrar naquela caverna, depois voltar para a luta dela com os suprimentos, e sobreviver o máximo possível. Suspeito que Allende, o homem que o Rashek assassinou, tenha sido um brumoso, um buscador. A alomancia, no entanto, era uma coisa diferente naqueles dias e muito mais rara. Os alomânticos vivos em nossos dias não são descendentes dos homens que comeram aquelas poucas contas de poder de preservação. Eles formaram a fundação da nobreza e foram os primeiros a nomeá-lo imperador. O poder daquelas poucas contas era tão concentrado que duraram 10 séculos de procriação e hereditariedade. 62. Sazed estava do lado de fora do quarto, olhando para dentro. Fantasma estava deitado na cama, ainda enrolado em bandagens. O garoto não havia acordado desde a provação pela qual passara, e Sazed não sabia se ele acordaria. Mesmo se viesse, ficaria com cicatrizes horrendas pelo resto da vida. Porém, pensou Sazed, isso prova uma coisa. O garoto não tem Peltrin. Se Fantasma fosse capaz de queimar Peltrin, teria se curado com muito mais rapidez. Sazed havia administrado um frasco de Peltrin só para garantir, mas não fizera diferença nenhuma. O garoto não havia misticamente se tornado um brutamontes. De certa forma, aquilo era reconfortante. Significava que o mundo de Caesar ainda fazia sentido. Dentro do quarto, a garota, Beltry, estava sentada ao lado de Fantasma. Ela vinha todos os dias para passar um tempo com o rapaz, mais tempo até do que passava com o irmão, Kellyan. O cidadão estava com o braço quebrado e alguns outros ferimentos, mas nada letal. Embora a brisa governasse Urtou, que Kellyan ainda era uma autoridade e parecia ficar cada vez mais gentil. Agora, ele parecia disposto a considerar uma aliança com Ellen. Parecia estranho para Caesar que Kellyan tivesse ficado tão transigente. Eles haviam entrado na cidade, semeado o caos e quase o matado. Agora ele ouvia suas ofertas de paz. Caesar nutria certa desconfiança, claro. O tempo diria se estava certo. Lá dentro, Beldre se virou um pouco, finalmente percebendo a presença de Caesar na porta. Ela sorriu e se levantou. Por favor, Lady Beldre. Ele disse, já entrando. Não precisa se levantar. A moça voltou a se sentar enquanto Caesar avançava. Ele examinou as ataduras em Fantasma, verificando a condição do jovem e comparando observações dos textos médicos nas mentes de cobre. Beldre observava em silêncio. Assim que terminou, Caesar virou-se para sair. Obrigada, Beldre falou às suas costas. Caesar parou. Ela olhou para a Fantasma e perguntou, a situação dele mudou?
Temo que não, Lady Belvedere. Não posso prometer nada no que tange à recuperação dele. Ela abriu um leve sorriso, voltando-se para o rapaz ferido. Ele não... Ele vai conseguir. Caesar franziu a testa. Ele não é apenas um homem, Belvedere comentou. É algo especial. Não sei o que o fantasma fez para trazer meu irmão de volta, mas ele parece ter voltado a ser o antigo Callion, o homem que era antes de toda essa insanidade começar. E a cidade, as pessoas têm esperança de novo. Era isso que o fantasma queria. Esperança, pensou Caesar, observando os olhos da garota. Ela realmente o ama. De certa forma, aquilo parecia estúpido para Caesar. Quanto tempo fazia que ela conhecia o garoto? Poucas semanas? Naquele curto espaço de tempo, o fantasma não apenas ganhara o amor de Belvedere, mas se transformara em um herói para o povo de toda uma cidade. Ela ficara sentada, esperando com fé na recuperação de Fantasma, pensou Caesar. Ainda assim, ao vê-lo, a primeira coisa que pensei foi em como estava aliviado por ele não ser um braço de peltre. Teria ele realmente ficado assim tão insensível? Apenas 2 anos antes, estivera disposto a se apaixonar desesperadamente por uma mulher que passara a maior parte da vida punindo-o. Uma mulher com quem tivera apenas poucos preciosos dias. Ele se virou e saiu da sala. Caesar caminhou até seus aposentos na mansão nobre que haviam tomado, seu novo lar, tendo a antiga residência dele se tornado uma ruína queimada. Era ótimo ter paredes normais e degraus novamente, em vez de estantes infinitas cercadas pelas paredes de uma caverna. Na mesa estava a pasta aberta, sua capa de tecido manchada de cinzas, uma pilha de páginas à sua esquerda, outra à direita. Havia apenas 10 restantes na pilha à direita. Tomando fôlego, Caesar se aproximou e se sentou. Era hora de pôr um fim àquilo. Já era fim da manhã do dia seguinte quando ele pousou a última folha no topo da pilha esquerda. Havia passado rapidamente por essas últimas 10, mas fora capaz de dar a elas atenção total, sem ser distraído por passeios enquanto trabalhava ou outras preocupações. Ele sentia ter dado a cada uma a devida consideração. Ficou sentado por um tempo, sentindo-se fatigado, e não apenas pela falta de sono. Sentia-se entorpecido. Sua tarefa estava terminada. Após o trabalho de um ano, ele havia examinado cada religião em seu estoque e eliminado todas. Era estranho quantas características comuns elas tinham. A maioria alegava ter a autoridade definitiva, denunciando as outras fés. A maioria ensinava a existência de uma vida após a morte, mas não conseguia oferecer provas. A maioria falava sobre Deus e deuses, mas ainda assim, de novo, tinham poucas justificativas para os próprios ensinamentos, e cada uma delas era coalhada de incoerências e falácias lógicas. Como os homens acreditavam em algo que pregava o amor de um lado e a destruição de infiéis no outro. Como alguém racionalizava a crença sem provas? Como poderiam honestamente esperar fé em algo que falava sobre milagres e maravilhas no passado remoto, mas dava desculpas cuidadosas para essas coisas não ocorrerem nos dias atuais? E então, claro, havia o floco final de cinza na pilha. O fato de que todas as fés não tinham, em sua opinião, conseguido se provar. Todas ensinavam que os fiéis seriam abençoados, e nenhuma delas tinha resposta do motivo pelo qual seus deuses teriam permitido que fossem capturados, aprisionados, escravizados e massacrados por um herege, conhecido como Rashek, o Senhor Soberano. A pilha de páginas jazia, virada para baixo na mesa diante dele. Significava que não havia verdade, nenhuma fé que trouxesse Tyndall de volta. Nada que olhasse pelos homens, ao contrário do que Fantasma havia afirmado com tanta firmeza. Caesar correu os dedos pela página final, e então a depressão que ele combatia, mal controlada por tanto tempo, se mostrou forte demais para ser superada. A pasta havia sido sua última linha de defesa. Dor. Era como ele se sentia. Era como ele sentia a perda, dor e entorpecimento, ao mesmo tempo. Um fio de arame farpado enrolado no peito, combinado com a incapacidade absoluta de fazer qualquer coisa a respeito. Ele queria se encolher em um canto, chorar e apenas se deixar morrer. Não, ele pensou, deve haver algo. Ele estendeu a mão sobre a mesa, os dedos trêmulos em busca da bolsa de mentes de metal. Não puxou uma delas, no entanto, mas em vez disso, um tomo grande e grosso. Colocou-o na mesa, ao lado da pasta e o abriu em uma página aleatória. As palavras escritas em 2 caligrafias diferentes o confrontaram. Uma era cuidadosa e fluida, a dele. A outra era concisa e determinada, a de Tyndall.
Ele descansou os dedos na página. Ele e Tyndall haviam compilado aquele livro juntos, decifrando a história, as profecias e os significados que delineavam o herói das eras, antes de Caesar parar de se importar. É uma mentira, ele pensou, fechando o punho. Por que eu minto para mim mesmo? Eu ainda me importo, nunca parei de me importar. Se tivesse parado, não continuaria buscando. Se não me importasse tanto, ser traído não seria tão doloroso. Kelsier havia falado disso, e Vin também. Caesar nunca esperara ter sentimentos semelhantes. Quem podia feri-lo de forma tão profunda a ponto de ele se sentir traído? Não era como os outros homens. Reconhecia isso não por arrogância, mas por uma noção de autoconhecimento. Ele perdoava as pessoas, talvez até demais para seu próprio bem. Simplesmente não era do tipo que se amargurava. Portanto, havia presumido que jamais teria de lidar com tais emoções. Por isso, ele estava tão despreparado para ser traído pela única coisa que não conseguia aceitar como imperfeita. Não podia acreditar. Se acreditasse, significaria que Deus, ou o universo, ou o que quer que olhasse pelos homens havia falhado. Melhor acreditar que não havia nada, absolutamente nada. Então, todos os defeitos do mundo seriam um mero acaso, não causados por um Deus que falhara com eles. Caesar olhou para o tomo aberto, observando um pequeno pedaço de papel se projetando entre as páginas. Ele o puxou, surpreso por encontrar a imagem de flor que Vin havia lhe dado, aquela outrora carregada pela esposa de Kelsier, que ela usara para se dar esperança, para lembrá-la de um mundo que existia antes da chegada do Senhor Soberano. Ele ergueu os olhos. O teto era de madeira, mas a luz do sol vermelho, refratada pela janela, espalhava-se por ele. Por quê? Ele sussurrou. Por que me deixar assim? Estudei tudo sobre você. Aprendi as crenças de 500 povos e seitas diferentes. Ensinei sobre você quando outros homens haviam desistido 1000 anos antes. Por que me deixar sem esperança quando os outros ainda podem tê-la? Por que me deixar com essas dúvidas? Não deveria ser eu o mais seguro de todos? Meu conhecimento não deveria ter me protegido? E mesmo assim, sua fé apenas o tornara ainda mais suscetível. Isso é confiança, pensou Caesar. É dar a alguém poder sobre você, poder para feri-lo. Por isso havia desistido das mentes de metal. Por isso havia decidido examinar as religiões uma por vez, tentando encontrar aquela que não tivesse falhas, nada que o desapontasse. Aquilo fazia sentido. Antes de ser um cético do que ver que estava errado, Caesar baixou os olhos. Por que estava falando com os céus? Não havia nada lá, nunca houvera. Lá fora, no corredor, pôde ouvir vozes. Meu caro cãozinho, Brisa disse. Claro que você ficará mais um dia. Não, Tenson falou, o Candra, falando em sua voz rosnada. Preciso encontrar Vin o mais rápido possível. Até o Candra, pensou Caesar. Até uma criatura não humana tem mais fé que eu. Mas, como eles poderiam entender, Caesar fechou os olhos com força, sentindo algumas lágrimas escorrerem pelos cantos. Como alguém poderia entender a dor de uma fé traída? Ele acreditara, e ainda assim, quando mais precisava de esperança, encontrara apenas o vazio. Ele pegou o livro, em seguida fechou a pasta, trancando os resumos falhas dentro dela. Virou-se para a lareira. Era melhor simplesmente queimar tudo. Crença. Ele se lembrou de uma voz do passado, sua própria voz, falando com Vin naquele dia terrível após a morte de Kelsier. A crença não é simplesmente uma coisa para os momentos felizes e dias brilhantes, creio. O que é a crença? O que é a fé se você não continuar com ela após o fracasso? Como ele for inocente, melhor confiar e ser traído. Kelsier parecia sussurrar. Foi um dos lemas do sobrevivente, melhor amar e ser ferido. Caesar agarrou o tomo. Era uma coisa sem sentido. Aquele texto poderia ser alterado por ruína a qualquer momento. E eu acredito nisso? Pensou Caesar com frustração. Tenho mesmo fé em ruína, mas não em algo melhor? Ele ficou em silêncio no quarto, segurando o livro, ouvindo brisa e Tenson lá fora. O livro era um símbolo para ele. Representava o que ele fora no passado. Representava o fracasso. Ergueu os olhos novamente. Por favor, pensou. Eu quero acreditar. Realmente quero. Eu só preciso de algo. Algo além das sombras e lembranças. Algo real. Algo verdadeiro. Por favor. Adeus, abrandador, Tenson disse. Deixe meus cumprimentos ao arauto. Em seguida, Caesar ouviu Brisa se afastar a passos pesados. Tenson atravessou o corredor com os pés silenciosos de cachorro. Arauto. Caesar ficou paralisado. Aquela palavra
Caesar se levantou, perplexo por um momento. Depois abriu a porta com tudo e irrompeu pelo corredor. A porta bateu contra a parede, fazendo Brisa ter um sobressalto. Tenson parou no final do corredor, próximo às escadas. Ele se virou, olhando para Caesar. Do que me chamou? Perguntou. De Arauto, Tenson disse. Foi o senhor, não foi? Aquele que nomeou Lady Ven como heroína das eras? Então esse é seu título. Caesar caiu de joelhos, batendo com o livro, aquele que havia escrito com Tyndall no chão diante de si. Ele folheou as páginas, localizando uma em especial, escrita de próprio punho. Pensei em mim mesmo como a testemunha sagrada. Constava na página, o profeta destinado a descobrir o herói das eras. Eram as palavras de Quan, o homem que originalmente indicara Elendil como herói, daqueles escritos que eram as únicas pistas sobre a religião terrisana original. Caesar e os outros haviam juntado o pouco que sabiam das profecias sobre o herói das eras. O que é isso? Brisa perguntou, abaixando-se e examinando as palavras. Parece que você usou o termo errado, meu caro cãozinho. Não é arauto, é testemunha sagrada. Caesar ergueu os olhos. É uma das passagens que Ruína mudou. Brisa, ele disse, em silêncio. Quando escrevi, era diferente, mas Ruína alterou, tentando fazer eu e Ven cumprirmos suas profecias. Os Ska haviam começado a me chamar de testemunha sagrada, o termo que eles usavam. Então Ruína mudou os escritos de Quan retroativamente para que parecessem proféticos e fizessem referência a mim. É mesmo? Brisa perguntou, coçando o queixo. O que dizia antes? Caesar ignorou a pergunta, fitando em vez disso os olhos caninos de Tenson. Como você sabia? Como você sabe das palavras das antigas profecias terrisanas? Tenson se sentou sobre as patas traseiras. Que coisa estranha, terrisano. Há uma grande incoerência nisso tudo, um problema que ninguém jamais pensou em enfatizar. O que aconteceu com os carregadores que viajaram com Rashek e Elendil até o Poço da Ascensão? Rashek, o homem que se transformara no Senhor Soberano. Brisa se impertigou. Essa é fácil, Kandra, disse, agitando o bastão. Todos sabem que, quando o Senhor Soberano assumiu o trono de Clanion, transformou seus amigos de confiança em nobres. Por isso, a nobreza do Império Final era tão mimada. Eram descendentes de bons amigos de Rashek. Tenson ficou em silêncio. Não, pensou Caesar, espantado. Não, não pode ser. Ele não poderia ter transformado aqueles carregadores em nobre. Por que não? Brisa questionou. Porque a nobreza ganhou a alomancia, Caesar respondeu, erguendo-se. Os amigos de Rashek eram feroquimistas. Se eles transformassem em nobres, então eles poderiam tê-lo desafiado, Tenson disse. Poderiam ter se transformado em alomânticos e feroquimistas como ele ter os mesmos poderes. Exato, Caesar confirmou. Ele passou 10 séculos tentando extirpar a feroquemia da população terrisana pelo medo de alguém um dia nascer com feroquemia e alomancia. Seus amigos, que foram ao poço com ele, seriam perigosos, pois eram obviamente feroquemistas poderosos e sabiam o que Rashek fizera com Elendil. Rashek teria que ter feito outra coisa com eles, como sequestrá-los, talvez até matá-los. Não, Tenson retrucou. Ele não os matou. Vocês chamam o pai de monstro, mas ele não era um homem ruim. Ele não matou seus amigos, embora reconhecesse a ameaça que seus poderes representavam para ele. Então, forjou um acordo, falando diretamente com suas mentes enquanto estava com o poder da criação. Que acordo? Brisa perguntou, obviamente confuso. Imortalidade. Tenson disse em voz baixa. Em troca da feroquemia, eles abriram mão dela e de mais uma coisa. Caesar encarou a criatura no corredor, uma criatura que pensava como um homem, mas tinha a forma de um animal. Eles abriram mão da humanidade. Caesar sussurrou. Tenson assentiu. Eles continuam vivos? Caesar perguntou, avançando. Os companheiros do Senhor Soberano? Os mesmos terrisanos que escalaram até o poço com ele? Nós os chamamos de primeira geração, Tenson disse, os fundadores do povo Kandra. O pai transformou todo feroquimista vivo em espectro das brumas, dando início àquela raça. Seus bons amigos, no entanto, ele devolveu à consciência com algumas estacas hemalúrgicas. O senhor fez um trabalho fraco, guardador. Eu esperava que já tivesse tirado essa informação de mim muito antes de eu precisar partir. Eu fui um tolo, pensou Caesar, deixando lágrimas escorrerem pelo rosto. Um tolo. O quê? Brisa perguntou, franzindo a testa. O que está acontecendo? Caesar, meu caro, por que está tão agitado? O que significam as palavras desta criatura? Significam esperança, Caesar disse, correndo para seu quarto e apressadamente jogando roupas em sua bolsa de viagem. Esperança?
Brisa perguntou, espiando o cômodo. Caesar olhou para trás na direção de Brisa. O Candra havia se aproximado e estava atrás dele no corredor. A religião de Terris, Brisa, Caesar falou. Aquilo para que minha seita foi fundada. Aquilo que meu povo passou gerações buscando descobrir. Está viva. Não em palavras escritas que podem ser corrompidas e alteradas, mas na mente dos homens que de fato a praticaram no passado. A fé terrisana não está morta. Havia mais uma religião para acrescentar em sua lista. Sua busca ainda não estava encerrada. Rápido, guardador, Tinson disse. Eu estava pronto para ir sem o senhor, pois todos haviam me dito que já não se importava com essas coisas. Mas, se vier, vou mostrar a estrada para minha terra natal, que fica no caminho que preciso percorrer para encontrar Vin. Espero que consiga convencer a primeira geração daquilo que eu não consegui. O que é? Caesar perguntou, ainda se arrumando. De que o fim chegou. Ruína tentou muitas vezes cravar estacas em outros membros do bando, embora um pouco do que aconteceu faça parecer fácil para ele conseguir tomar controle das pessoas, na verdade não era. Enterrar o metal no lugar certo, no momento correto, era incrivelmente difícil, mesmo para uma criatura sutil como Ruína. Por exemplo, tentou com muito afinco cravar estacas em Ellen e Yomen. Ellen conseguiu evitá-la todas as vezes, como fizeram no campo. Fora do pequeno vilarejo que continha o penúltimo depósito. Ruína, na verdade, chegou a conseguir cravar uma estaca em Yomen, certa vez. O rei obrigador, porém, a removeu antes de Ruína tomar firme controle sobre ele. Era muito mais fácil controlar pessoas que eram aprisionadas e impulsivas, que eram passionais e impulsivas em vez das que eram lógicas e tendiam a repassar e trabalhar mentalmente as próprias ações.